Realmente, ninguém mais aguenta essa subida no preço dos combustíveis, não é? A gente está começando o mês de março, já tivemos 5 aumentos consecutivos e não sobe só a gasolina e o álcool e o diesel, sobe também o gás de cozinha e tudo mais que depende do transporte. E a gente fica refém dessa situação que está insustentável, né, Rafael? Pois é, Michele. Sobre esse assunto, a gente vai falar com o Márcio Andrade, que é o presidente do Sindiposto. Afinal, de quem é a culpa, né? De quem é a responsabilidade por esses preços que estão altos? Aí você discute, deve ter interferência na Petrobras, não deve ter interferência na Petrobras? Por exemplo, na Venezuela, você enche um tanque com R$10, talvez um pouco menos. Valeria a pena? Então é um assunto que a gente vai trazer à tona a partir de agora. Conosco, já está na linha aí? Já está conosco o Márcio Andrade, presidente do Sindiposto. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo e eu te pergunto, por que o combustível aumenta tanto? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos veem. Realmente o combustível, né, nunca esteve tão caro. Basicamente pela política da Petrobras, que já vem há algum tempo e quer acompanhar o preço do mercado internacional. Quer dizer, nós estamos aí com a questão do petróleo cotado em dólar e o dólar também tem uma cotação muito alta, né? Nós estamos agora com um preço muito alto, o real muito desvalorizado em frente ao dólar. E esses são os dois fatores principais para que a gente tenha esses ajustes de preços tão constantes e que tem custado tão caro ao bolso do consumidor brasileiro, né? Muito bem. E existe, na sua opinião, aí, sinalização para que nós tenhamos outros reajustes? Rafael, é difícil fazer previsões futuras, né, com relação a combustíveis. Porque nós temos, por exemplo, essa semana vai ter uma reunião da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que esse sim é o maior cartel institucionalizado do mundo, né? Onde eles vão definir se vai aumentar a produção para ter uma oferta maior de petróleo ou não. E essa definição, por exemplo, está tudo girando em torno disso aí agora, nessa semana, se vai ter uma oferta maior ou não para que o preço seja estabelecido, né? Então a gente fica na mão dessas situações, fora as situações geopolíticas, onde qualquer entrave, qualquer rumor de guerra, qualquer outra situação, um discurso de uma autoridade, né, do presidente dos Estados Unidos, do Brasil, nesse sentido, uma ação do presidente junto à Petrobras, pode influenciar nesse preço, né? Então, as perspectivas, pelo menos que a gente vê analisando aqui, as informações que a gente tem acesso, é que ainda continua numa questão de recuperação do preço do barril no mercado internacional. Se isso permanecer, se não tiver nenhum fato novo, é provável que haja mais reajuste por parte da Petrobras, também não, se ela não mudar a sua política, né? Presidente, existe alinhamento de preço em Goiânia? É bom deixar claro o que é alinhamento, o que é cartel, né? Cartel é quando há uma combinação, um conluio entre empresários ou entre pessoas para combinar preço, forma de venda, de forma a obter um ganho, né, desses empresários em cima e limitando a concorrência. Alinhamento, ele existe na forma de um alinhamento natural. O que é? O consumidor hoje que passa numa avenida, que ele tem ali a opção, e ele passa todo dia na porta de 4, 5 postos numa avenida, numa região, ele vai optar sempre pelo preço mais atrativo. Isso é natural, né? E os preços estão muito expostos. Então, isso é reconhecidamente uma prática natural de um mercado de commodities, como é o combustível, né? Inclusive pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que avalia e que investiga esse tipo de crime, né? Então, nós temos realmente algumas regiões onde os preços são alinhados, né? E isso não é característico de Goiânia, isso é característico do mercado mundial. Qualquer país do mundo que você for, qualquer cidade do mundo que você for, você vai ver essa característica acontecer nesse mercado. Só para chamar a participação do nosso telespectador também, o Reginaldo Júnior vai fazer uma pergunta para o senhor. 3201-7720.
Participe conosco a respeito do preço dos combustíveis. É um preço justo? Deve ter interferência do governo federal para tabelar o combustível? Ou a política deve ser mesmo liberal? Qual a sua opinião? 3201-7720, daqui a pouco a gente registra. Júnior. Márcio, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Reginaldo. Tudo bem? Jóia? Deixa eu te falar, a gente que anda por Goiânia e vê esses valores muito parecidos, muito próximos, por que a gente, por exemplo, vai a Anápolis e esse valor vai diminuindo de uma cidade para outra, sendo que o ICMS do estado é o mesmo? O que acontece? Os custos basicamente são os mesmos, né, do custo do produto, já com imposto e tudo mais. O que acontece são características de mercado. Né, de cada macro, até Goiânia, cidades maiores, você tem micro-regiões, né, que você ainda pode caracterizar. Você tem essa diferença aqui dentro de Goiânia. Então, você pega ali na região noroeste da cidade, você tem uns preços mais baixos, talvez ali mais próximo da saída de Aparecida de Goiânia. Então, assim, em alguns lugares do município, até dentro de Goiânia, não vou nem em Anápolis, existem essas diferenças de preço também. Hoje, se você andar ou pesquisar, tem até o aplicativo aí da Secretaria da Economia, o EON, né, que tem lá a pesquisa de preços, que é feita online, você vai perceber que existe. Hoje, por exemplo, tem diferenças aí de 60 centavos no preço do combustível, né, de um posto para outro, dependendo da região que ele está. Isso acontece pela característica econômica, de competição da região, né, tudo isso influencia nos preços. Então, o mercado não é mais tabelado para se ter uma lógica somente o seguinte: não, o preço a cada quilômetro custa tantos centavos mais caros de distância da base aqui, da refinaria. Não existe essa lógica mais. Existe uma lógica de mercado onde e não só no combustível, isso se você for comprar carne, talvez no interior você consiga comprar carne mais barata do que em Goiânia, né? Isso é muito comum. Bebidas, etc., vários produtos. Então isso acontece não só com combustível. Claro, tem essa diferença. Márcio, você acha que com essa troca do presidente da Petrobras, isso vai alterar, vai ter alguma forma de alterar para diminuir o valor? O cidadão, ele quer o valor menor, né? Isso é possível ter o valor menor? Como vai ser feita. Para se diminuir esse valor, na minha visão, na minha perspectiva, né, precisa ter uma série de reformas estruturais, não só na Petrobras, né, no aspecto de competição. Nós precisamos ter mais competidores no mercado, nós precisamos ter mais refinadores de petróleo no país para competir com a Petrobras, para o mercado ser realmente aberto. Hoje a Petrobras tem que se prestar o papel de colocar o seu preço vinculado ao mercado internacional para motivar importadores para poder dar conta de suprir o mercado interno. Então, essa situação faz a Petrobras e o mercado brasileiro se tornar refém, né? Refém da política de combustíveis desse país nosso, que hoje não tem condições de fazer todo o refino necessário para o consumo interno. Então, hoje a Petrobras não é autossuficiente pela sua produtividade, pela característica do petróleo que ela explora, né? Então, só a mudança do presidente eu não vejo como uma solução para a redução do preço. Né? Teria que ter outras reformas, também questão até de impostos no país, né? Não só no combustível, mas em muitos produtos básicos, nós temos uma alta carga tributária, que não é motivação desse aumento agora, porque isso nós já vemos ao longo do tempo, né? Tem muitos anos nós temos esse problema. Para encerrar, uma última pergunta do Jean Lopes. Boa tarde, Márcio. Em relação a essa questão dos impostos mesmo, que eu quero fazer uma pergunta a você. O governo federal expediu um decreto em que obriga os postos a exporem em seus estabelecimentos os valores das alíquotas que incidem sobre o preço dos combustíveis. Já chegou a vocês esse decreto? Se chegou, já está sendo utilizado? Já está sendo cumprido, aliás? Obrigado, Jean, pela pergunta, né? Boa tarde. Primeiro eu vou deixar claro o seguinte: para os postos de combustíveis, quanto mais transparência tiver, melhor, porque vai ser colocado aos olhos do consumidor quem realmente contribui para o alto preço do combustível, né? E mostrar que realmente o posto de gasolina, que é o mais cobrado, e isso é natural, porque ele está ali ao alcance do consumidor, né? E é o único que está aqui
que vem e se coloca para poder falar com a imprensa, né? Você não vê uma distribuidora fazendo o papel que a gente faz, você não vê a própria refinaria se colocando à disposição, né, para abrir a informação. Então, assim, nós temos conhecimento do decreto, temos algumas dificuldades em cumprir esse decreto, porque tem informações que não dependem, que nós não temos acesso. Então, nós estamos negociando através da federação, junto ao governo federal, para que essas informações sejam disponibilizadas pelas distribuidoras aos postos, para que ela possa, na sequência, disponibilizar ao consumidor. Mas é muito bem-vinda, né, a medida, e vai ser esclarecedora. Ô, Márcio, você diz que tem dificuldades em listar os impostos que incidem sobre os combustíveis. Mas se você tem que calcular esses impostos sobre o preço final do combustível, qual que seria a dificuldade? Eu penso que se você trabalha com um preço que cumpre, inclusive, esses impostos, tem que ser conhecimento. Você tem que ter o conhecimento desses valores, dessas alíquotas. Ou seja, um decreto que mostra à população o que ele está pagando de imposto e que não é pouco, os impostos são altíssimos, né? Mais do que dobram o preço final do combustível, e a população tem o direito de saber o quanto ela está pagando de imposto e os postos não estão cumprindo até o momento, segundo suas próprias palavras. Os postos não estão cumprindo até porque existe um prazo para que haja adequação, né? Os postos têm que mandar confeccionar placas, que não tem ainda bem claro as especificações, o tamanho dessa placa, né? Mas os postos estão buscando essa informação junto aos governantes para que a gente possa cumprir a lei na íntegra. A informação é porque os postos não recolhem os impostos. Todos os impostos são recolhidos antes na cadeia, isso é chamado de substituição tributária, né? E depende, por exemplo, nós temos ali impostos que são recolhidos parte na usina, parte na distribuidora, nós temos impostos que são recolhidos na refinaria, então não é tão simples e é muito complexo, né? E nós precisamos saber exatamente o certo. Então, tem outras situações, da onde está vindo o combustível que vem para cá, o etanol, é daqui da usina, da onde? Quanto custa lá? Porque nós precisamos colocar também o preço do custo do produto, e isso só a distribuidora que compra da usina pode nos fornecer, né? Nós não temos essa informação, então nós precisamos ter a informação detalhada na nota fiscal do nosso fornecedor, que é a distribuidora, para que a gente possa repassar com fidelidade, né, com dados fidedignos, para passar a informação correta ao consumidor. É essa dificuldade que nós estamos tendo, mas será ajustada. Com certeza a gente vai ter uma mensagem aqui agora, Márcio, do colega de trabalho nosso, Maiden Costa Júnior, ele que é o chefe da seção de rádio e TV da TV Alego, e ele me pergunta o que vocês têm feito para garantir a maior qualidade do combustível, fora até do debate, mas até para a gente encerrar, o que vocês têm feito para garantir a qualidade? Porque o PROCON, a gente vê o PROCON com aquele carro, onde ele vai para um lado, vai para o outro, faz aquele espetáculo, né? Aquela cena lá do pessoal que vai e mede. O que o Sindiposto tem feito para garantir a qualidade do combustível? Nós temos buscado, Reginaldo, junto ao governo estadual, junto ao PROCON, firmar termos de parceria, onde nós iremos fornecer ao PROCON, à DECON, Delegacia do Consumidor, condições e técnica para poder investir e localizar as fraudes no combustível, porque não são muito simples, né? Nós temos desde a questão fiscal, da fraude fiscal, onde nós temos aí muita sonegação no segmento, não diretamente nos postos, porque não são os postos que recolhem, mas na parte da distribuição. E onde tem que ser investigado também para que não haja prejuízo nem para o erário público e também para o consumidor, que indiretamente ele é atacado, né, com relação à sonegação. Nós temos também, com relação à qualidade do produto diretamente, nós temos uma série de ações de investigação de equipamentos que nós podemos fornecer junto com as distribuidodoras para poder combater. Isso nós estamos colocando à disposição do Estado. Vocês é que fornecem esses equipamentos, Márcio? Desculpa, Rafael. Não, nós queremos fornecer. É um processo meio burocrático, né, que o Estado é um pouco lento, no sentido, nós já passamos o termo para ser avaliado pelo PROCON e está em andamento lá para que possa ser implementado. Né? Nós vamos fornecer equipamentos, pessoal e informação para que seja investigado. Márcio Andrade, presidente do Sindiposto, obrigado pela sua participação. Obrigado, Rafael. Estamos sempre à disposição de vocês. Obrigado, Jean e Reginaldo Júnior. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito bem. Esse assunto pode virar debate. Eu quero a opinião daqui a pouquinho do Martiniano Cavalcante, o nosso analista político.